Você já se perguntou por que os japoneses parecem tão em paz com o tempo livre? Não tentando preencher cada minuto com agitação, mas ainda assim encontrando alegria, conexão e profundidade nos momentos de não fazer nada? Num lugar onde o silêncio pode falar mais alto que as palavras, onde o espaço vazio não é uma falta, mas um convite à introspecção, o minimalismo japonês não é apenas um estilo de vida, é uma forma de estar presente. Não se trata de desistir de tudo, mas de abrir mão do que já não nos serve, para que o espaço e o tempo contenham apenas o que é verdadeiramente importante. Vivemos numa era excessivamente rápida. O tempo livre foi transformado em aproveitar ao máximo, em vez de simplesmente ser aproveitado. Levamos nossos telemóveis para todo o lado, verificamos e-mails durante as refeições, ouvimos podcasts enquanto limpamos a casa. No final do dia, estamos exaustos, mas com uma dúvida persistente. Será que realmente vivemos hoje? Talvez seja a hora de perguntar: existe outro ritmo de vida, mais lento, mais silencioso, mas mais significativo? Os minimalistas japoneses escolheram esse ritmo. Eles não deixam o tempo livre derivar para hábitos inconscientes. Eles investem em momentos sem nome, preparar um bule de chá, escrever um haiku, dar um passeio em silêncio ou simplesmente sentar-se à janela a ver as nuvens passar. Pode parecer simples, mas é aí que as fissuras são curadas, as conexões se aprofundam e o mundo interior é gentilmente nutrido. Neste vídeo, vamos explorar como os minimalistas japoneses usam o seu tempo livre para serem mais felizes, não fazendo mais, mas estando mais presentes. Quem sabe, através destes pequenos hábitos, você possa ouvir um sussurro suave. Não é preciso estar sempre ocupado para ter uma vida plena. Vamos começar. 1. Viagem e exploração. Se a sua próxima viagem não fosse para fazer check-in, mas para deixar o coração arrefecer como um bule de chá acabado de sair do fogo, você viajaria de uma forma completamente diferente. Mais devagar, com mais leveza e sabendo escutar. Para os minimalistas japoneses, viajar é uma peregrinação interior. O destino não está nos mapas turísticos populares, mas em lugares suficientemente silenciosos para ouvir os próprios passos. Eles procuram o Seijaku, uma tranquilidade profunda, na natureza e em espaços simples, onde cada momento é Ichigo Ichi-e, algo que só acontece uma vez na vida. Nos antigos caminhos de Kumano-Kodo, na península de Ki, o nevoeiro da manhã cobre o musgo, as pedras úmidas guardam as pegadas dos antigos e o sino de um templo ecoa como uma brisa suave. Viajando sozinho ou com alguém que esteja verdadeiramente em sintonia, você aprende a seguir o ritmo do seu coração em vez de um itinerário. A cada dia, guarde apenas uma nota sensorial. O cheiro da madeira molhada, o som do riacho a tocar nas pedras, o peso da mochila ao subir uma longa encosta. Quando se permite um verdadeiro banho de floresta, as hormonas do estresse assentam como as folhas de chá no fundo do bule. A mente clareia não porque você tentou, mas porque a natureza fez a sua parte. Você regressa com um olhar wabi-sabi, vendo a beleza numa folha que cai e sentindo que você, assim como é, já é suficiente. Mais a sul, Yakushima desvenda-se como um rolo de filme em tons de verde profundo. Cedros milenares entrelaçam as suas raízes ao longo de milhares de anos, o musgo é macio como um tapete silencioso e o orvalho pousa nos ramos como as vírgulas de um haiku. Aqui, você não persegue a fotografia perfeita para a vida inteira. Você deixa a sua própria vida assentar numa imagem rara, mas que realmente toca os seus sentidos. Coloque o telemóvel em modo de silêncio prolongado,
Escreva um pequeno poema para amanhã e continue a caminhar. Quando menos coisas interferem, a respiração expande-se. Quando recebemos menos estímulos, recebemos mais paz. E quando precisar de um refúgio com um teto, o Zaborin, em Hokkaido, é uma aula de pintura minimalista. Quartos de madeira, portas de correr, vistas para a floresta e um onsen privado como um poço de recuperação. Ninguém lhe dá lições, mas os pequenos rituais, preparar chá em silêncio, mergulhar na água ao amanhecer, observar o vapor a dissolver-se no ar, ensinam-nos uma habilidade difícil, a de permanecer quieto. O sangue abranda o seu fluxo, os pensamentos tornam-se mais esparsos, e a presença torna-se o presente mais natural. Você partilha muito pouco com o seu companheiro de viagem, mas partilha a mais pura essência. Se ainda não pode viajar para longe, comece com um passeio por um lugar com árvores e vento. Durante essa curta jornada, foque-se em apenas um detalhe, um cheiro, um som, um toque suave. Como os japoneses praticam o Oshuishi go Ichie. Nós viajamos para nos livrarmos do ruído e para aprendermos a regressar a casa. Porque no fim de contas, a felicidade não está na distância que percorremos, mas na consciência de que cada passo nosso está a tocar o chão. 2. Cultivar relações. Se a amizade fosse um jardim, os minimalistas japoneses não plantariam inúmeras flores vibrantes. Eles cuidariam de algumas poucas plantas para que cada estação tivesse um perfume duradouro. Eles chamam a isso de amizade lenta. Conectar-se com poucos, mas em profundidade, através de rituais de presença que acalmam o coração como uma tigela de chá acabada de servir. Quando nos dispersamos menos, os laços não são ruidosos, mas sim sólidos como as pedras de um riacho. Uma pequena cerimônia do chá é suficiente para abrir essa porta. Não precisa de um kimono ou de uma sala de chá elaborada. Apenas 10 a 20 minutos dedicados a uma pessoa, com o telemóvel fora de alcance. Ferva a água ou leva a água, ouça o seu suave borbulhar, prepare o match com o batedor de bambu e entregue a tigela com as duas mãos. Nesse o espaço vazio intencional, não tentamos preencher o silêncio com conversa. Deixamos que o silêncio acalme os dois corações. Termine com uma vênia, como um convite para guardar na memória um detalhe muito pequeno. O calor da cerâmica na palma da mão, o aroma que passa como um convidado que só visita uma vez. Quando repetido regularmente, este ritual simples cultiva Kokoro no Reiwa, a paz no coração, e uma confiança que cresce sem necessidade de promessas. Deixando a mesa do chá, saia para um parque, para um sampo, uma caminhada lenta. Ande ao lado de alguém próximo, sem pressa de conversar, apenas a ouvir a voz das árvores, quando o vento passa pela folhagem, deixando que os vossos passos se sincronizem naturalmente. Pare de vez em quando, respire fundo e anote um haiku no seu caderno. Folhas caem, suaves, passos no mesmo ritmo, há uma leve nuvem. Quando caminhamos devagar, a mente também abranda. Quando não temos de representar, a compreensão mútua germina nos intervalos de silêncio. Estes passeios acalmam os pensamentos repetitivos, devolvendo à relação uma sensação de suficiente e certo. Há também momentos em que cuidar do jardim significa podar. Os minimalistas japoneses usam o enryo, uma reserva educada, e o kire, um corte gentil, para se afastarem das conexões que os esgotam. Sem culpas, sem drama, apenas uma recusa suave. Ultimamente, sinto a necessidade de me voltar para dentro. E depois, gradualmente, diminuir o contato. Por vezes, pode ser um cartão escrito à mão, agradecendo pelas boas memórias,
seguido de um silêncio que permite que ambos cresçam. Quando o caminho da vida tem menos gente a pedir boleia, torna-se mais espaçoso para aqueles que caminham verdadeiramente ao nosso lado. Esta semana, talvez possa experimentar um pequeno ritual de chá com alguém que ama, ou um sampo de 30 minutos com o telemóvel completamente desligado. Deixe que um único detalhe guie o seu dia, e então você verá. As relações florescem não porque acrescentamos muitas coisas, mas porque estamos inteiramente presentes com o que resta. 3. Imersão na natureza e atividade física. Por vezes, a felicidade não chega como uma onda gigante, mas sim como um fino raio de sol a cair sobre o tatami, o som suave da chuva no telhado ou o cheiro da terra úmida num vaso de plantas. Os minimalistas japoneses chamam a isto as micronaturezas. Pedaços de natureza tão pequenos que se podem segurar na palma da mão. E quando aprendemos a conviver com eles todos os dias, o coração abranda por si só e as preocupações tornam-se mais leves, como se alguém tivesse acabado de abrir uma janela para deixar o vento entrar numa sala poeirenta. De manhã, quando a cidade ainda está sonolenta, um asa-sampo é suficiente para mudar o ritmo de todo o dia. Você sai para o parque mais próximo, sem o objetivo de queimar calorias ou contar passos. Caminha apenas para escutar a mudança das estações, o Kisetsu a sussurrar através da névoa. Num canto relvado, as gotas de orvalho brilham como contas de vidro. Num pequeno ramo, uma folha que já mudou de cor começa a soltar-se. Deixe o telemóvel quieto no bolso, permita que os seus ouvidos escutem os pássaros, que os seus olhos descansem na copa de uma árvore e, se quiser, escreva uma frase curta como um lembrete. Orvalho da manhã, passos no silêncio vago, alma leve nuvem. Quando caminhamos devagar, os pensamentos também abrandam. O mono no aware, a melancolia suave perante a beleza efêmera, não nos entristece, mas torna a vida mais terna. De volta à varanda, um bonsai ou alguns vasos de ervas aromáticas são suficientes para criar o seu próprio jardim. Apare um ramo de limo desalinhado, toque na superfície de uma folha fina como seda, borrife um pouco de água e veja a terra a beber avidamente. No princípio do Fukinsei, a beleza da assimetria, aprendemos a aceitar as nossas próprias curvas imperfeitas. Todas as semanas, dedique alguns minutos a cuidar das suas plantas, anotando um detalhe muito pequeno. Os veios de uma folha que se destacam com a luz do sol, o aroma do manjericão que se liberta com o toque dos dedos. Cuidar de uma planta é a forma como praticamos a paciência. Ao vê-la crescer, aprendemos a ser gentis com o nosso próprio ritmo de amadurecimento. E antes que o dia se enrole na agitação, alguns movimentos de Rádio Taiso são como uma melodia que prepara o caminho para o corpo. Estique os braços, rode os ombros, incline o tronco, deixe a respiração fluir e o sangue aquecer os músculos ainda sonolentos. Não precisa de um tapete de yoga caro ou de metas de fitness. Bastam alguns minutos no chão de tatame ou num canto da varanda ao sol, para que corpo e mente se alinhem como duas engrenagens bem oleadas. Termine com um agradecimento sussurrado. Meu corpo, obrigada por estares aqui. Estas 3 práticas não exigem muito tempo nem paisagens grandiosas. Exigem apenas presença. Quando cuidamos das micronaturezas, o nosso mundo interior expande-se de repente. E por vezes, aquilo que tanto procurávamos era apenas uma gota de orvalho a brilhar numa pequena folha à nossa porta. 4. Atenção plena, meditação e yoga. Imagine que cada dia é uma folha de papel washi em branco. Se a preenchermos com traços desnecessários, a carta inteira torna-se confusa.
mas com apenas alguns traços intencionais, a página ganha alma. Os minimalistas japoneses vivem assim, não acrescentando mais tarefas, mas sim mais consciência. Eles chamam a isto Ichi, Nichi, Ichiko. A cada dia, um olhar atento, para que o coração se sinta mais leve. Muniga Karui. De manhã, antes que o mundo exija a nossa atenção, um simples bule de chá abre a porta para a quietude. Não é preciso um ritual complicado, apenas o som suave da água a ferver, a vibração do bule como um fio morno que nos puxa de volta a nós mesmos. Pegue na tigela, peneire o matcha, gire o pulso para dissolver o pó na água até formar uma espuma fina e depois levante-a com as duas mãos, como se estivesse a receber e a oferecer um momento único. A harmonia, o respeito, a pureza e a tranquilidade da cerimônia do chá, wa, kei, sei, jaku, infiltram-se no ritmo da respiração, permitindo-nos começar o dia com um espírito limpo. Quando bebemos devagar, a vida também abranda. Quando as mãos sentem o calor da tigela, a mente, naturalmente, se desembaraça. Um sussurro é suficiente para selar esta primeira hora. O chá desta manhã, no seu calor, a paz. Ao cruzar a soleira da porta para casa, os japoneses param no Genkan, o local onde se tiram os sapatos, como se estivessem na fronteira entre o ruído e o silêncio. 1 minuto para respirar fundo, relaxar os ombros, inclinar-se suavemente para alongar as costas e depois olhar para os sapatos, perfeitamente alinhados, como um lembrete. Tudo tem o seu lugar, incluindo as preocupações. Esta pausa é como uma toalha úmida que limpa o pó da mente. Os sons do dia perdem a sua estridência. O coração acalma o seu ritmo e entramos em casa como uma versão mais serena de nós mesmos. E nas tarefas aparentemente pequenas, lavar a louça, varrer a casa, eles praticam o soji, a limpeza como meditação. Ao observar as bolhas de sabão a formarem-se e a desaparecerem, aprendemos a despedir-nos dos pensamentos que acabaram de chegar. Ao ouvir o ritmo constante da vassoura no chão, compreendemos que a ordem não é uma disciplina rígida, mas sim uma melodia ritmada. Em vez de ver as tarefas domésticas como uma obrigação, usamo-las como um balde para retirar o excesso de água de um barco pesado. O quarto ilumina-se e a alma ilumina-se com ele. Um espaço vazio na secretária torna-se subitamente suficiente para nutrir um pensamento claro. Se ainda restarem alguns minutos, alguns alongamentos suaves são como um pedido de desculpas ao corpo. Rode os pulsos, abra os ombros, incline a anca, inspire um pouco mais longamente, expire um pouco mais profundamente. Não é preciso atingir a postura perfeita, apenas reconhecer que se está aqui. Estes micromovimentos restabelecem a ligação entre o corpo e a mente, permitindo que as prioridades do dia se organizem por si mesmas. Quando transformamos as tarefas cotidianas em âncoras de presença, a paz deixa de ser um destino distante e passa a ser a forma como damos cada passo no nosso próprio chão de tatame. 5. Hobbies, criativos e aprendizagem. Há dias em que a mente é como a superfície de um lago, agitada por pedras invisíveis. Os minimalistas japoneses não tentam acalmar todas as ondas. Eles lançam uma pincelada, uma linha de ouro, um haiku, para que a própria ondulação encontre o seu ritmo sereno. Para eles, a criatividade não serve para provar um talento, mas para aprimorar a presença. Não se trata de perseguir conquistas, mas de regressar ao jibun no tempo, o seu próprio ritmo. Numa sala silenciosa, o shodo começa com a respiração. A tinta impregna as cerdas do pincel.
o papel washi aguarda como um espaço em branco no novo dia. Você escolhe um único caractere, serenidade, suficiente ou o nome de alguém que ama. A mão guia o pincel, o traço desce, decidido, mas sem tensão, a linha horizontal, suave e constante. E depois, levanta o pincel como se colocasse um ponto de silêncio. No papel, o traço pode tremer um pouco, pode desviar-se. Essa imperfeição é a verdade do momento. Durante alguns minutos, a mente foca-se apenas no fluir da tinta. O coração fica imóvel como uma tigela pousada no tatami. Quando não temos pressa de ser perfeitos, subitamente tocamos no zanshin, o eco da concentração que permanece, tornando toda a tarde mais lenta. Com o kintsugi, a lição vai mais longe. Uma tigela de cerâmica partida é unida novamente, as suas fissuras preenchidas com ouro, como se contassem a história de uma ferida que foi vista e cuidada. Você mistura a laca, espera, junta cada fragmento. Com pressa, ficará desalinhado, com paciência, encaixará. E depois, cobre com o pó de ouro, limpando o excesso. A tigela não volta a ser como era. Torna-se uma versão que carrega a mola luz da sua própria fratura. Percebemos que, dentro de nós, também existem fissuras assim. Quando são tratadas com carinho, elas brilham. Depois de uma sessão meticulosa, as preocupações pesadas parecem ter sido deixadas sobre a mesa, dando lugar a uma clareza serena. O importante não é nunca se partir, mas sim saber como se reparar. E quando o dia pede para ser encerrado com uma nota suave, o haiku é um envelope que contém 3 linhas de pura leveza. Você vai até a varanda, observa uma folha a cair, o rastro de uma nuvem, uma gota de água pousada na borda de um vaso. Escreve 3 batidas curtas, como 3 respirações. A folha inclina-se. Sombra da tarde abraça. Alma, água quieta. Em 17 sílabas, aprendemos a ver, sem interpretar. Aprendemos a sentir, sem analisar. Um poema por dia, não para colecionar, mas para treinar o olhar, wabi-sabi. Ver a beleza no que é incompleto. Quando aprendemos e criamos ao nosso próprio ritmo, a criatividade deixa de ser uma corrida, torna-se uma ponte de madeira para o nosso interior, por onde caminhamos devagar, olhamos atentamente e sorrimos. E então, percebemos, o mais precioso do dia não é o quanto fizemos, mas quantos minutos nos pertenceram verdadeiramente. 6. Detox digital e uso intencional da tecnologia. Imagine que o seu cérebro é uma sala cheia de janelas. Cada notificação é uma janela que se abre de repente, deixando entrar uma rajada de vento que espalha os papéis como uma pequena tempestade. Os minimalistas japoneses não fecham todas as janelas. Eles simplesmente domesticam o telemóvel. Sumaru o osameru, para que a brisa seja apenas o suficiente para refrescar, enquanto a sala se mantém em ordem. O objetivo não é lutar contra a tecnologia, mas sim devolver o jikan, a sensação direta, aos momentos que valem a pena ser vividos. Uma técnica simples, mas eficaz, é limitar a bateria. Quando o indicador chega aos 5 kS, eles encaram isso como o sino que anuncia o fim do turno do ecrã. A partir daí, o dia pertence ao sampo, à varanda com o bonsai ou a um pequeno bule de chá. Quando os dedos param de deslizar, os olhos finalmente têm tempo para ver. A gota de chuva que acaba de tocar no asfalto, o calor que a chávena de chá deixa na palma da mão, o cheiro à madeira úmida da estante antiga. Você ficará surpreendido ao perceber que a ansiedade não desaparece por se apagar uma aplicação, mas sim porque escolhemos permanecer na realidade. O mental gome, o lixo mental, diminui consequentemente, permitindo que a mente respire mais profundamente. Depois, vêm as zonas sagradas sem ecrãs, o quarto, a mesa de jantar
e os primeiros e últimos 30 minutos do dia. À mesa, a expressão itadakimasu substitui o gesto de ligar o telemóvel. Juntos, reconhecemos que a refeição é uma dádiva e que a pessoa à nossa frente é real. No quarto, afastar o carregador do alcance transforma a noite num espaço de um vazio intencional, para que o sono reencontre o seu ritmo profundo. De manhã cedo, antes que o mundo nos chame, dedicamos alguns minutos a uma chávena de chá, a uma página de um diário. À noite, antes de nos despedirmos do dia, devolvemos a quietude ao coração. Estes espaços vazios não são um desperdício. São portos de abrigo onde a lucidez pode ancorar. E como um sabbat para o espírito, praticam o Denwa Mushimasu, desligar o telemóvel intencionalmente, ao domingo ou numa tarde qualquer. Não é preciso inscrever-se num retiro, nem fazer grandes anúncios. Basta desligar o aparelho em silêncio, para que o pôr do sol volte a ser apenas o pôr do sol e uma conversa na varanda seja apenas uma conversa, não conteúdo. Quando já não temos uma câmara de reserva, somos forçados a olhar com atenção. Quando já não temos um relógio a notificar-nos, somos forçados a escutar. Nesses momentos, a vida não precisa de filtros. Ela já tem a sua própria cor. O detox digital não se trata de erguer muros mais altos, mas de criar fronteiras mais suaves. Um nível de bateria, uma divisão da casa, uma tarde. Com menos janelas abertas ao acaso, a brisa continua a ser fresca, mas os papéis já não voam desordenadamente. E então percebemos, o que nos esgota nunca foi o telemóvel, mas sim os momentos em que nos esquecemos de pousar a mão sobre o nosso próprio batimento cardíaco. 7. Abraçar os momentos de não fazer nada. Alguma vez se sentou à janela a observar uma nuvem a passar e percebeu que o seu coração ficou mais leve, como se tivesse acabado de pousar uma mochila invisível. Os minimalistas japoneses chamam a isto bozo ou boketo, olhar distraidamente, como que a permitir que a vida nos sussurre algo. Eles não fogem da agitação, eles abrem um espaço de um vazio intencional, para que a quietude o preencha silenciosamente. Um dia começa com uma lista de tarefas, mas entre uma e outra podemos colocar uma vírgula. Apenas 5 a 15 minutos sentado à janela, sem objetivo, sem procurar nenhuma resposta. A chuva bate em um ritmo lento no vidro, as folhas de uma árvore balançam e depois param, como num comprimento. Permitimos que o fluxo de pensamentos passe, sem nos apegarmos, sem os perseguirmos. Neste não fazer nada, os fragmentos soltos unem-se num pensamento claro. O que eu realmente preciso hoje é de presença, não de produtividade. Quando resistimos menos, a mente cansa-se menos. Quando interferimos menos, a criatividade surge de repente, como um raio de sol que se perdeu e entrou no quarto. À noite, uma pequena vela pode substituir o telemóvel como âncora de paz. Sente-se com as costas direitas, o suficiente para estar confortável, e observe a chama a dançar, por vezes dividindo-se em duas antes de se juntar novamente. A luz trêmula lembra-nos da impermanência. Tudo o que é belo é frágil, mas é precisamente por ser frágil que é precioso. Inspire profundamente, expire lentamente, permitindo que os ritmos acelerados do dia se desemaranhem em silêncio. Não precisa de se esforçar para atingir um estado, apenas observe e deixe o corpo encontrar o seu próprio ritmo suave. Ao apagar a vela, o eco da quietude permanece, como o aroma de incenso que acabou de se dissipar. Nos momentos de silêncio em casa, sono mama, ver as coisas exatamente como elas são, torna-se um espelho gentil. Não exageramos nem apagamos. O trabalho que ficou por fazer, a relação que precisa de tempo,
o corpo cansado depois de uma longa semana. Olhar de frente não é um ato de severidade, mas de terna aceitação. Abra o seu caderno, escreva 3 linhas curtas como 3 respirações. Nuvens lentas vão, chuva embala o parapeito, alma volta a si. Todas as semanas, reserve um momento para o mar, sem compromissos, sem planos. Apenas um espaço vazio, suficientemente amplo para que o coração se arrume em silêncio. Estes minutos de não fazer nada não são um desperdício. Eles são a margem branca da pintura que permite que o desenho respire. Quando aprendemos a abraçar o bozo, a vela e o sono-mama, não estamos a abandonar a vida. Estamos a regressar a ela com um novo olhar. E então, entre uma nuvem que se dissolve e a chuva que acaba de passar, ouvimos uma frase sussurrada. Sou lento o suficiente para que a paz me consiga alcançar. Agora que percorremos juntos estas 7 práticas de vida, gostaria de a convidar a parar por um momento e a escutar o seu interior. O que ressoou mais em si? A chávena de chá silenciosa no início do dia, o momento em que olhou para o céu sem nenhum propósito, ou a decisão de pousar o telemóvel para que o mundo à sua frente se tornasse mais nítido. Mudar hábitos nunca é fácil, e você não precisa de abraçar tudo isto hoje. O minimalismo, ao estilo japonês, não pressiona. Ele convida gentilmente, guiando-nos de volta ao essencial, para que a vida se torne mais leve, intencional e verdadeiramente sua. O mais belo é que pode começar em qualquer lugar. Uma chávena de chá sem ecrãs, uma respiração profunda na soleira da porta antes de entrar em casa. Uma tarde passada simplesmente a observar a luz do sol a filtrar-se pela janela. Estas pequenas ações, repetidas com atenção, têm o poder de transformar o nosso espaço interior. Tornam-no menos pesado, mais luminoso, mais sereno. Tenho um convite para si. Partilhe nos comentários o hábito que vai começar hoje. Qual é o seu primeiro pequeno passo para trazer a simplicidade, a consciência e a alegria de volta ao seu tempo livre? Para mim, o minimalismo nunca foi sobre ter menos, foi sempre sobre ter mais. Mais presença, mais sensações reais, mais alegrias silenciosas. Se este vídeo foi significativo para si, por favor, deixe um gosto, partilhe e subscreva o canal. Assim, não perderá os próximos conteúdos e também me ajudará a continuar a criar mais sugestões para uma vida mais lenta e profunda, dedicadas a si. Espero que estas lições acendam uma pequena, calorosa e duradoura mudança, tal como um dia, silenciosamente, me mudaram a mim. Vemo-nos no próximo vídeo, onde continuaremos a aprender a viver de forma mais lenta, mais profunda e mais autêntica.